Então, pessoal, boa noite, né, para vocês. Sejam muito bem-vindos aí, né? Hoje nós estamos na nossa terceira aula prática da disciplina de Fundamentos Semiológicos de Enfermagem, né? E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o sistema cardiovascular, né? E a gente, através desse estudo do sistema cardiovascular, a gente vai o quê? Isso vai nos propiciar compreender um pouquinho sobre, né, entender como se dá a avaliação desse sistema e o que a gente precisa aprender para a gente realizar uma avaliação de maneira correta, né, um exame físico, né, de maneira correta. E também nessa aula a gente vai estudar um pouquinho sobre os métodos propedêuticos, né, que nada mais que são as técnicas que são utilizadas para a gente realizar um exame físico, né? E dentro desses métodos propedêuticos, a gente vai o quê? A gente vai realizar a avaliação da região cardíaca, como a gente vai realizar essa avaliação, né, da região cardíaca e do sistema vascular periférico, né? Ao realizar o exame físico, como que a gente vai realizar aí, quais são os métodos que são utilizados para realizar a avaliação da parte do sistema, né, cardiovascular. Lembrando, pessoal, o seguinte, a gente está estudando de forma fragmentada, né? Um dia a gente estudou sobre a questão, né, da avaliação da pele, da mucosa, né, do cabeça e pescoço, a gente aprendeu o conceito de inspeção, de palpação, hoje a gente já vai aprender a questão do sistema cardiovascular, né, isso aí é para facilitar o aprendizado de vocês. Porém, o quê? Quando a gente vai avaliar um paciente, a gente não vai avaliar ele de forma fragmentada, como a gente está estudando aqui, né, a gente vai fazer a avaliação céfalo-caudal, né, como um todo. Né? Então, é bom a gente frisar isso aí, porque como a gente está estudando de forma fragmentada, né, pode dar a entender que vai ser realizado de forma fragmentada. Mas não é assim, né, que funciona. Esse é só um método mesmo de estudo, né, porque não tem como também a gente ver tudo num dia só. Né? Então, a gente está estudando fragmentado para poder, né, facilitar o nosso aprendizado. Tá? E aí a aula da professora, né, o vídeo voltou a funcionar no portal, está funcionando normalmente, e a gente vai seguir conforme, né, a aula da professora. Eu vou estar compartilhando o vídeo com vocês. Qualquer coisa, vocês podem me pedir para, né, vocês podem me parar aqui. Se vocês não tiverem vendo direito ou ouvindo, vocês me sinalizem, tá bom? Hoje, nós vamos identificar as principais alterações que podem interferir fisiologicamente no sistema cardiovascular. Então, o que pode trazer complicações para esse sistema e como a gente consegue identificar? Para que a gente faça essa identificação, é importante que a gente utilize as técnicas ou métodos propedêuticos, a inspeção, percussão, palpação e ausculta, para que a gente consiga avaliar a região cardíaca, identificando suas peculiaridades também no sistema vascular periférico. Quando a gente fala dessa avaliação do sistema vascular periférico, nós precisamos fazer métodos comparativos da circulação periférica com a circulação apical, para a gente ter certeza que tudo está no seu devido lugar. Nós também precisamos conhecer os sons normais e anormais na ausculta cardíaca. A gente vai conseguir identificar quais são as bulhas cardíacas, quais são as normais de serem auscultadas e quando alguma interferência patológica acomete o miocárdio, nós vamos auscultar também B3 e P4. A gente vai entender o que isso significa. Nós também vamos conhecer as principais nomenclaturas utilizadas na avaliação do sistema cardiovascular, porque é importante que a gente conheça essas terminologias
para que a gente possa compreender melhor o que está sendo dito. Então, a gente vai ver que tem vários nomes diferentes e a gente vai se familiarizando aos poucos com essas terminologias para que a gente consiga, lá na frente, na prática clínica, conseguir falar corretamente essas terminologias e entender o que cada uma delas significa. Para que a gente possa compreender esse sistema tão importante para o nosso organismo, nós vamos entender um pouquinho mais da sua fisiologia. A gente vai fazer uma retomada dessa parte da fisiologia para que a gente consiga então compreender por que é importante utilizar determinada técnica que vai ser referência a alguma determinada região. Então a gente vai começar no conteúdo para que a gente possa fazer o procedimento. Vamos ao quadro? Então, no nosso primeiro procedimento, a gente fala sobre essa análise fisiológica do sistema cardiovascular. Então, aqui a gente consegue ver o coração e também os vasos. O que a gente tem que pensar? O nosso sistema cardiovascular, ele vai transportar os nutrientes e também o oxigênio para todo o corpo, todas as células do corpo. E ele também vai retirar aqueles metabólitos que não foram aproveitados pelas nossas células. Aquele resto que a célula não utiliza. Então, ele também vai tirar esses resíduos que podem ser tóxicos para o nosso corpo. A gente tem que entender que o sistema cardiovascular é formado pelos vasos sanguíneos e também pelo coração. Então, o nosso coração é um órgão oco muscular que ele vai servir simplesmente para fazer a ejeção do sangue para todo o corpo. Então, sem o coração, a gente não consegue distribuir nem os nutrientes, nem o oxigênio necessário para o nosso corpo. Por isso, esse é um sistema tão importante para o nosso organismo. Então, nosso órgão muscular oco, nosso coração, ele é composto por 4 cavidades. Essas cavidades são divididas em cavidades superiores e inferiores. As cavidades superiores são chamadas de átrios. Eu tenho átrio direito e átrio esquerdo. E as cavidades inferiores são chamadas de ventrículos. Eu também tenho o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Nós precisamos compreender que quando a gente tem um fluxo sanguíneo, esse fluxo deve ser sempre unidirecional. Ele deve ir sempre por um só caminho, ele não pode ir e voltar. Então, se meu sangue chega do meu corpo aqui no meu átrio direito, ele só pode ir para o ventrículo direito. Ele não pode retomar nesse mesmo vaso em que ele chegou no átrio. Então, por isso que a gente fala que o fluxo é sempre unidirecional. Ele não pode passar e passar de volta pelo vaso. É importante que a gente compreenda esse processo, porque isso facilita a nossa visualização desse sistema. Nossos vasos, eles podem ser divididos em artérias, veias e capilares. As artérias são vasos um pouco mais calibrosos que recebem uma pressão maior na ejeção sanguínea. Então, elas precisam ser um pouco mais fortes do que as veias. As artérias, elas vão ficando cada vez mais finas e vão sendo chamadas de arteríolas. Para que a gente consiga trocar o sangue o sangue consiga trocar os nutrientes nos capilares, essa arteríola vai se ramificar ainda mais e esses capilares vão fazer essas trocas. Depois dos capilares, a gente vai passar pelas vênulas, que são umas ramificações que vão ficando um pouco mais grossas e posteriormente elas se desembocam nas veias. Então, a gente tem artérias e veias. Por isso que a gente fala que tem uma rede venosa arterial e uma rede venosa. Quando a gente fala do sangue, é importante que a gente compreenda que ele vai sair do coração, ele vai ser ejetado do coração rico em oxigênio e nutrientes, para que ele possa distribuir por todo o corpo. Quando ele vai retornar ao coração para fazer as trocas gasosas, ele vai retornar
pelo canal venoso e ele vai estar ali já sem tanto oxigênio, mais carregado de dióxido de carbono e dos resíduos do metabolismo. Ainda no quadro, a gente vai falar um pouco mais sobre a musculatura do coração. É importante que a gente compreenda que nosso coração, ele é um órgão muscular e nós temos algumas partes dessa musculatura. Então, quando eu falo dessa musculatura, eu estou falando principalmente do pericárdio, do endocárdio e do miocárdio. Então, o pericárdio é essa camada exterior que vai envolver o nosso coração. Então, a gente consegue dividir o pericárdio em pericárdio parietal, que é uma camada mais externa, e o pericárdio visceral, ou seja, que fica mais mais próximo, propriamente dito, do músculo cardíaco. O endocárdio, ele vai revestir a camada interna do músculo cardíaco. Então, vai revestir o interior do miocárdio e vai limitar essas cavidades cardíacas, essas 4 cavidades, átrios e ventrículos. Nós temos propriamente dito o miocárdio. Então, aqui a gente pode compreender que é a parte do miocárdio, que é o músculo do coração, que tem um funcionamento autônomo e involuntário. O que isso quer dizer? Eu não preciso pensar para que o meu coração bombeie o sangue. Esse movimento é automático. Ele é guiado, é o sistema nervoso autonômico que vai controlar a maneira como o coração bombeia o sangue e também manter a nossa pressão arterial constante. A gente precisa pensar que esse órgão, ele vai ter alguns mecanismos para conseguir fazer o seu trabalho corretamente, para que ele possa, por exemplo, manter o fluxo unidirecional, ele vai precisar de alguns recursos. Esses recursos são as válvulas cardíacas. Então, são as válvulas que impedem o retrocesso do sangue para a cavidade anterior. Então, se meu sangue estava ali no átrio direito e vai passar para o ventrículo direito, eu vou precisar de um bloqueio para que ele não volte para o átrio, que ele só vá. Então, as válvulas fazem essa função. No quadro, a gente vai falar um pouquinho das válvulas atrioventriculares e das válvulas semilunares. Então, a gente consegue observar que a gente tem as válvulas, que são elas que mantêm esse fluxo cardíaco unidirecional, e nós podemos dividi-las em válvulas semilunares e também válvulas atrioventriculares. Então, o nome já ajuda a gente um pouquinho a entender. As válvulas atrioventriculares são aquelas que ficam entre o átrio e o ventrículo. Então, nós temos a válvula tricúspide e a válvula mitral, elas que vão ser denominadas como válvulas atrioventriculares. E nós temos também as válvulas semilunares. As semilunares é aquelas que vão estar entre os ventrículos e os grandes vasos que vão receber o aporte sanguíneo. Então, nós temos aqui, por exemplo, a válvula pulmonar e também temos a válvula aórtica. Então, entre o ventrículo direito e o vaso pulmonar, nós temos a válvula pulmonar, e entre o ventrículo esquerdo e a aorta, nós temos a válvula aórtica. É importante que a gente compreenda que o nome também nos ajuda a entender um pouquinho do seu funcionamento. Nas válvulas atrioventriculares, a válvula mitral, antigamente era chamada de válvula bicúspide, ela é composta por apenas 2 folhetos. Ou seja, são 2 partes dessa válvula que vão fechar o fluxo sanguíneo. Já a válvula tricúspide, ela é composta por 3 folhetos. Então, o nome já me ajuda a identificar isso. Tricúspide, 3 folhetos. E é importante que a gente compreenda também que essas válvulas podem ter algumas alterações. Em alguns casos, a gente tem algumas patologias
em que os pacientes precisam fazer a troca dessas válvulas. Então, nós vamos ter pacientes que vão ter próteses biológicas, geralmente que são provenientes de animais, como suínos, e nós temos também as válvulas mecânicas. As válvulas mecânicas têm uma durabilidade um pouco maior, mas ela traz um pouco mais de riscos quanto à trombose e a embolias. Então, aqui a gente trouxe uma imagem de uma plastia de válvula, ou seja, de uma remodelação dessa válvula. E essa cirurgia de troca de válvulas, ela é considerada um avanço, porque nós temos ela há aproximadamente 50 anos. Então, isso é bastante novo, bastante atual, e a gente precisa compreender essa particularidade. Sempre pensando que a gente também vai ter uma musculatura que vai sustentar essas válvulas. Essa musculatura é chamado de papilar, e as estruturas fibrosas que vão ligar esse folheto vascular ao músculo são as cordalhas tendíneas, ou também chamadas de cordas cardíacas. Então, essas estruturas, elas são ligadas ao músculo cardíaco para que consigam ficar exatamente no seu lugar. Então, em alguns casos de assistência, a gente vai auscultar pacientes com próteses metálicas. Então, esse som vai ser característico nesse paciente e a gente vai precisar saber distinguir essa alteração. Não quer dizer que esse som vai estar alterado, mas a gente precisa compreender que ele vai ser bem diferente do som habitual que a gente está acostumado a auscultar. Nós também precisamos compreender como é esse processo de sístole e diástole, como que o coração faz essa contração para conseguir ejetar o sangue para todo o corpo. A gente precisa entender como isso pode ser refletido em exames, por exemplo. Nós temos um exame que vai captar as ondas elétricas emitidas pelo coração, que é o eletrocardiograma. Esse exame é bastante comum, bem simples para ser realizado, e nós precisamos de bastante atenção para conseguir fazer sua leitura, para que a gente identifique possíveis alterações e entenda o que se refere do ciclo cardíaco, cada parte da espícula, do traçado do eletrocardiograma. Ainda no quadro, a gente vai observar um esquema, um GIF muito ilustrativo sobre esse processo de contração. Então, a gente vai observar aqui que nós temos um período de sístole e diástole. Então, o sangue vai desembocar pela veia cava no átrio direito do nosso coração. Então, esse sangue, ele voltou do corpo sem muito oxigênio, com bastante dióxido de carbono, e ele vai ser trazido até o átrio direito. No átrio direito, ele vai passar pela válvula atrioventricular e vai desembocar no ventrículo direito. Quando ele desemboca no ventrículo direito, ele é ejetado para passar pelos capilares pulmonares. Por quê? Esse sangue passando por esses vasos, ele vai conseguir fazer a troca de dióxido de carbono, CO2, pelo oxigênio. Então, ele vai oxigenar esse sangue. Esse processo é o que a gente chama de pequena circulação. Então, essa contração do ventrículo direito vai ejetar o sangue para a parte pulmonar, para que a gente faça as trocas. E esse sangue já oxigenado, ele vai voltar aqui para o átrio esquerdo. Então, aqui eu já tenho um sangue rico em oxigênio. Do átrio esquerdo, ele vai passar pela válvula atrioventricular, mantendo sempre um fluxo unidirecional, em uma única direção, e ele vai chegar aqui ao ventrículo esquerdo. A gente consegue observar
que no ventrículo esquerdo nós temos a parede desse músculo muito mais grossa do que do lado direito. Por quê? Ele vai precisar de mais força para conseguir ejetar todo o sangue desse ventrículo para o corpo. Então essa musculatura ela é mais trabalhada, essa parte do coração ela é mais forte. Quando a gente faz essa ejeção do sangue do ventrículo esquerdo, ele vai passar pela válvula semilunar, válvula aórtica, e ele vai impulsionar o sangue pela aorta para todo o corpo. Então, quando ele faz essa ejeção, essa força que ele coloca na parede do vaso, então vai ter uma pressão aqui dentro desse vaso, correto? Porque ele está colocando uma força dentro dele. É essa pressão que a gente consegue auscultar quando a gente faz a medida da pressão arterial. Então, quando eu estou mensurando pressão arterial, eu estou mensurando a força que o sangue está fazendo na parede do vaso quando acontece a contração ventricular. Então, é importante que a gente consiga correlacionar essas estruturas com tudo aquilo que a gente está aferindo do nosso paciente. Então, a gente consegue entender perfeitamente o que a gente está avaliando. Então, se eu tiver um aumento da pressão arterial, eu consigo entender que essa força está muito grande. E a gente precisa entender por qual motivo isso está acontecendo. Porque se eu manter essa pressão arterial por muito tempo elevada, isso pode trazer lesões para o vaso. Então, a minha artéria vai ter ali uma série de desgastes provenientes desse exagero de força que está sendo despendido. Ainda falando da sístole e da diástole, a gente precisa compreender que elas são impulsionadas pela estimulação elétrica. Então, professora, mas uma estimulação elétrica? Então, sim, a gente tem uma condução elétrica que vai despender uma carga de energia para que aconteça essa contração. Então, a gente tem um estímulo autonômico, eu não preciso pensar para ele acontecer, e esse estímulo vai impulsionar essa musculatura a se contrair. Então, a partir do estímulo do nodo sinusal, que vai passar para o nodo sinoatrial, a gente vai conseguir fazer essa contração, tanto do átrio como do ventrículo, para que a gente consiga, então, ejetar o sangue corretamente. No quadro, a gente tem também um GIF que facilita essa compreensão. Esse estímulo elétrico, ele vai passar do nodo sinoatrial, ele começa no nosso nodo sinoatrial, que é esse pontinho vermelho primeiro que está aparecendo aqui. Ele vai ser impulsionado para o nodo atrioventricular, vai passar através do feixe de His, indo para o ramo direito e esquerdo e atingindo as fibras de Purkinje. Quando ele atinge as fibras de Purkinje, nós conseguimos fazer a contração ventricular. É importante que a gente compreenda que essa condução pode ter também alguma influência, alguma alteração. Quando a gente tem essa condução elétrica, é que acontece o processo de sístole e diástole. Sempre lembrando que quando eu falo em sístole, eu estou falando em contração. E toda vez que eu falo em diástole, eu estou falando de relaxamento do músculo cardíaco. Então, se nosso coração é um órgão muscular oco, eu vou ter, quando ele está relaxado, ele consegue comportar uma grande quantidade de sangue. Se ele estiver contraído, a cavidade se torna menor. Então, a gente consegue observar aqui que a gente tem menos espaço. Por isso que a força de pressão vai impulsionar esse sangue para todo o corpo, para fazer a pequena circulação e para fazer a grande circulação. Nós temos aqui uma referência a essa condução elétrica que fala também
sobre o traçado do eletrocardiograma. Vocês podem ver que nesse GIF, nessa parte inferior, nós temos uma espícula. Então, aqui a gente vê a onda P, o complexo QRS e também a onda T. A onda P é característica da contração atrial. Então, essa ativação do átrio vai gerar um estímulo elétrico que vai ser captado pelo eletrocardiograma. O complexo QRS, ele vai corresponder à contração dos ventrículos. Então, quando a gente tem essa ativação ventricular e acontece esse processo de despolarização, é que a gente capta esse complexo aqui no traçado do eletrocardiograma. E nós temos também, como a gente vai ver aqui, a onda T. A onda T é a onda que a gente chama de onda de recuperação, que é quando a gente tem uma repolarização ventricular e quando vai acontecer uma nova contração. Para que a gente compreenda exatamente esse processo, nós precisamos pensar no ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco, ele vai mostrar basicamente para a gente como acontece esse processo de contração e relaxamento e em que momento eu tenho a contração ventricular, que momento eu tenho a contração atrial. Então, o primeiro momento é o momento que nós chamamos de diástase. Então, aqui a gente começa esse processo, esse ciclo cardíaco, esse processo de contração e relaxamento. Nós estamos recebendo sangue, tanto no átrio direito como no átrio esquerdo. Então, na diástase, as câmaras estão relaxadas e o ventrículo vai se encher passivamente. Então, aqui a gente pode entender que a gente tem um ventrículo relaxado. Então, a cavidade, ela está propensa a receber esse sangue que vai ser ejetado do átrio, e esse processo é um processo passivo, que ela consegue receber esse sangue. Daí, nós vamos ter a sístole atrial. Então, sístole vai ser sempre contração. Então, essa contração vai forçar uma pequena quantidade de sangue para os ventrículos. Então, aqui ela está forçando todo aquele sangue que está ali no átrio para o ventrículo. Então, é isso que a gente entende como essa onda P, essa onda de ativação atrial, quando acontece esse processo de contração do átrio. Então, é o que a gente chama, a gente consegue ver aqui na imagem, de sístole atrial. Antigamente, o átrio era chamado de aurícula, por isso que a gente vê essa denominação em algumas imagens. O terceiro passo do ciclo cardíaco é a contração ventricular isovolumétrica. Então, o que seria uma contração isovolumétrica? É uma contração que fecha as válvulas atrioventriculares, lembra, aquelas válvulas que vão dividir os átrios dos ventrículos, impedindo o contrafluxo, então impedindo esse processo de bilateral. Então, vai ser sempre unidirecional esse sangue. Mas ele não vai criar ainda pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares, que vão ejetar o sangue do ventrículo. O quarto passo é quando a gente tem a ejeção ventricular. Então, é o processo de sístole ventricular, a segunda fase, e à medida em que a pressão ventricular aumenta e excede a pressão, ele vai ser, então, desembocado para as artérias, abrindo-se, então, as válvulas semilunares, e só assim, então, o sangue vai ser ejetado. Então, a pressão está muito, muito grande aqui dentro do ventrículo. Com essa pressão muito grande, vê-se a necessidade, o nosso corpo entende a necessidade de fazer a abertura das válvulas semilunares. Então, a gente consegue fazer esse processo de contração.
nós compreendemos esse período como essa parte do complexo QRS da nossa espícula, do traçado do eletrocardiograma. E a última parte desse ciclo cardíaco é aquela repolarização que a gente fala, a onda de relaxamento, que é a onda T. Então, é o período em que a gente tem um relaxamento ventricular isovolumétrico. Então, o que acontece? À medida em que o ventrículo relaxa, a pressão cai e o fluxo que estava ali retrógrada vai fechar as válvulas semilunares. Então, esse fluxo vai finalizar esse processo de um ciclo cardíaco. Toda vez que a gente vai fazer a ausculta cardíaca e a gente ouve aquela onomatopeia que a gente considera o tum-tá, então a gente ouve dois sons. Então, o primeiro som, um som um pouco mais forte, corresponde ao fechamento de duas válvulas. E o segundo som vai corresponder ao fechamento de outras duas válvulas. Então, o primeiro som é o fechamento das válvulas atrioventriculares e o segundo som é o fechamento das válvulas semilunares. Então, sempre que a gente estiver auscultando o coração, como a gente vai fazer daqui a pouco, a gente precisa entender o que eu estou ouvindo. Então, qual é o som que eu estou auscultando? Eu estou auscultando o fechamento das válvulas e isso corresponde a um processo de ciclo cardíaco. Toda vez que eu ouço um tum-tá, ele corresponde a um ciclo cardíaco. Então, nós temos de 60 a 100 ciclos cardíacos por minuto. Então, a gente consegue compreender como é rápido esse movimento, sempre lembrando que nosso coração é um órgão muscular que ele vai ter aproximadamente o tamanho de um punho fechado. Então, é um órgão pequeno que fica localizado atrás do externo, entre os dois pulmões, e a gente precisa entender a importância de cuidar bem dele e conseguir avaliá-lo corretamente também. Nós falamos de duas partes do coração, então são divididos em 4 e cada duas cavidades eles vão ter uma função específica. Nós temos a pequena circulação, que é chamada assim, também pode ser chamada de circulação pulmonar, que é quando a gente ejeta o sangue para que faça as trocas gasosas. E nós temos também a grande circulação, ou chamada de circulação sistêmica, que é a maneira pela qual a gente vai enviar todo o sangue com nutrientes e oxigênio para o corpo, para nutrir e oxigenar todas as células, desde a célula nervosa até lá a célula da ponta do meu pé. Então, a gente precisa entender como é esse processo. E no quadro, a gente vai conseguir identificar melhor esse ciclo cardíaco que vai oxigenar o sangue. Então, na pequena circulação, como a gente vai ver aqui, a gente vai ter o sangue que desembocou aqui pela veia cava superior e inferior no átrio direito. A gente vai ejetar esse sangue pela válvula atrioventricular e ele vai ser colocado aqui no ventrículo direito. Quando a pressão no ventrículo direito estiver muito grande, vai se abrir esse vaso pulmonar e a gente vai mandar aqui o sangue para os vasos dentro do pulmão. Dentro do pulmão, esses vasos vão se ramificar e nos capilares vamos conseguir fazer as trocas gasosas. Quando é trocado o dióxido de carbono pelo oxigênio, esse sangue vai retomar, então, já oxigenado aqui para o átrio esquerdo. Então, no átrio esquerdo, esse sangue já vem rico em oxigênio, com pouco dióxido de carbono. Assim, a gente já consegue fazer a ejeção do ventrículo esquerdo de um sangue rico para que a gente possa oxigenar todo o nosso corpo. Então, o que a gente vê aqui, ó? Meu coração vai mandar sangue rico com CO2 para o pulmão e vai receber sangue rico em oxigênio. Quando ele tiver esse sangue rico em oxigênio, ele vai mandar para as artérias
todo esse nutriente para todo o corpo. Então, para o cérebro, ele vai passar pelos braços, pelos órgãos abdominais, vai passar pelos membros inferiores e depois que ele oxigenar todos esses tecidos, ele vai retomar ao coração, já pelas veias. Lembrando, a artéria vai sempre carregar um sangue cheio de oxigênio e nutrientes. E as veias vão carregar sangue com mais dióxido de carbono e resíduos metabólicos. Então, por isso que a gente tem que entender que nós temos praticamente dois processos ao mesmo tempo quando a gente fala em sístole e diástole. Então, meu coração contraiu, eu vou ejetar ao mesmo tempo sangue para pequena circulação e sangue para grande circulação. A pequena circulação, que nós chamamos também de circulação pulmonar, é quando a gente consegue fazer a troca gasosa. Então, o sangue rico em CO2 vai para o pulmão, passa pelos capilares e volta rico em oxigênio. E na grande circulação ou circulação sistêmica é quando o sangue já oxigenado vai ser impulsionado para todo o coração e esse sangue vai conseguir fazer a distribuição de oxigênio e nutrientes para o corpo e depois vai retomar pela veia cava superior e inferior para o coração para que faça novamente esse processo de trocas gasosas. Nós precisamos compreender também a função dos vasos sanguíneos. Sempre que a gente pensar em artérias, a gente vai saber que elas têm as paredes mais espessas e também mais dilatáveis. Por quê? Elas recebem uma pressão maior. Então, ela é mais elástica do que as veias e ela tem a parede um pouco mais espessa, um pouco mais grossa. Ela vai se ramificar, porque elas são grandes vasos, e para chegar até as pequenas células do nosso corpo, ela precisa ter uma ramificação. Como se a gente pensasse que as artérias são troncos das árvores e as arteríolas são as raízes desse tronco. Então, ela vai se ramificar, vai ter pequenas terminações. Então, quando ficam mais finas, são chamadas de arteríolas. Para que consiga fazer a troca propriamente dita, ela precisa ser ainda mais fina. Então, elas se ramificam ainda mais, se tornando capilares. É nos capilares que a gente tem as trocas, tanto de oxigênio como de nutrientes. Lembrando que a gente tem a parede permeável desses vasos menores, dos capilares, e nós temos vários processos corporais que facilitam essas trocas. Mas a gente não vai falar desses processos agora. Depois dessa ramificação, para que a gente consiga enviar esse sangue novamente lá para o coração, a gente precisa ir engrossando esses vasos. Então, dos capilares, a gente transfere esse sangue para as vênulas e posteriormente para as veias. As veias têm paredes mais finas do que as artérias e ela tem válvulas também. Essas válvulas também vão permitir que esse sangue seja sempre impulsionado de maneira unidirecional. Então, o que isso quer dizer? As veias, elas vão ter algumas válvulas que vão impedir o retorno do sangue. Então, se a gente está ejetando o sangue do coração para o corpo, ele está indo com bastante força. Então, ele já tem um impulsionamento. Quando ele está voltando lá da periferia para o coração, ele já não está com toda essa força. Então, a gente precisa de recursos para que esse sangue não volte para o caminho. Até porque a gente tem a força da gravidade, que o sangue vai estar lá no pé e ele precisa subir para o coração. E isso precisa ter auxílio. Então, nosso corpo é muito inteligente e por isso que as veias elas vão ter válvulas que vão ficar sempre segurando. O fluxo só consegue subir, ele não consegue retroceder,
Se a gente tiver qualquer alteração nessa válvula, a gente vai ter alteração fisiológica do nosso corpo. Então, é quando vão aparecer aquelas varizes, por exemplo, a gente vai ter edema periférico e a gente precisa sempre estar avaliando essa parte periférica do nosso corpo, essa vascularização periférica, para entender também como está todo esse sistema cardiovascular. Agora que a gente entende sobre a fisiologia desse sistema tão importante do nosso corpo, a gente vai entender também o que a gente vai avaliar, como avaliar. No quadro a gente vai observar que a gente vai partir agora para a segunda parte da nossa aula, que a gente vai falar sobre os métodos propedêuticos utilizados para avaliação da região cardíaca e também desse sistema vascular periférico. Quando a gente fala em avaliação desse sistema, nós começamos sempre pela inspeção e nesse sistema propriamente dito, nós utilizamos também a palpação e a ausculta. Então, sempre que a gente for avaliar, a gente tem uma série de pré-requisitos que nós precisamos avaliar para que a gente consiga entender se esse sistema está funcionando corretamente ou se tem alguma falha no seu desenvolvimento. Então, nós avaliamos, sempre que a gente utiliza as técnicas propedêuticas, nós podemos utilizá-las todas juntas ou próximas ao mesmo tempo, para que a gente consiga identificar algumas alterações. Nós avaliamos turgência de jugular, que é um exame bem fácil de ser realizado e bastante importante para que a gente compreenda alterações. Nós precisamos fazer a observação da área pré-cordial, observando se tem abaulamentos, se tem pulsações epigástricas. Então, aqui a gente pode fazer a palpação da região epigástrica para evidenciar possíveis pulsações anormais. Nós buscamos também batimentos ou movimentos visíveis que podem trazer algumas alterações. Nós estamos avaliando também se temos a presença de protuberâncias, de retrações. A gente também vai fazer palpação do ictus cordis. Nós vamos observar as condições da circulação periférica. Então, sempre que a gente for fazer essa avaliação, a gente vai avaliar o enchimento capilar, vai verificar também a coloração das extremidades. Lembrando que a gente tem veias profundas, superficiais e também as perfurantes, que também são chamadas de comunicantes. A gente precisa entender quais delas podem ou não estar visíveis e quando estão, quais são as alterações. E nós também precisamos fazer a inspeção para verificar a presença de varizes ou edemas ou varizes e edemas. Lembrando que as varizes são veias dilatadas, que nós temos alguns tratamentos para corrigir varizes, como a escleroterapia e também a cirurgia, mas sempre avaliando caso a caso. E nós temos também a avaliação da coloração da pele e também das mucosas, para que a gente consiga entender essa circulação. Nós começamos falando sobre a primeira parte dessa avaliação, que a gente faz a avaliação da turgência de jugular. Sempre que a gente tem uma turgência de jugular, a gente já correlaciona a uma alteração importante do sistema cardiovascular, porque não é normal eu ter uma distribuição de sangue alterada. Então, se eu tiver um processo de turgência vascular, eu posso correlacionar tanto a uma falência renal, por exemplo, eu posso correlacionar a uma falência do sistema vascular periférico, e a gente precisa sempre estar acompanhando, porque a gente pode, como a gente está sobrecarregando um vaso, a gente pode ter a falha desse vaso. Então, quando a gente faz esse acompanhamento contínuo, a gente evita complicações. No quadro, a gente vai ver o que é uma turgência de jugular. Então, aqui essa imagem deixa bem claro para a gente o que é a turgência de jugular. Também é chamado de sinal de Kussmaul.
Então, a gente precisa entender que a turgência é o enchimento persistente dessas veias jugulares quando o paciente está na posição semi-sentada ou sentada. Então, quando eu coloco o meu paciente a 45 graus, então é uma posição semi-sentada, ou mesmo quando ele está a 90 graus, ele vai ter esse enchimento persistente. Então, para que a gente faça esse teste, é um teste muito simples, a gente vai manter o paciente em decúbito dorsal e para avaliar essa turgência, a gente vai levantar a maca ou a cama a 45 graus e vai observar passivamente esse enchimento. Se ele acontecer, nós já evidenciamos uma alteração importante. Outro passo da avaliação é quando a gente faz a palpação do impulso apical. Então, quando a gente fala em ictocordes, a gente às vezes consegue sentir o contato da porção anterior do ventrículo esquerdo com a parede torácica. Então, durante aquela fase do ciclo cardíaco de contração isovolumétrica, lá do ventrículo, nós vamos palpar entre o quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo, com o paciente em decúbito dorsal, e a gente vai ali sentir nesse espaço intercostal esquerdo esse atrito. Então, esse impulso apical que a gente sente, ele pode ser sentido tanto em situações patológicas, como também em situações de normalidade. Então, não quer dizer que toda vez que eu sentir ictus cordis, eu vou me deparando com uma patologia. Aqui a gente tem uma outra avaliação que é realizada, que é a avaliação do frêmito cardiovascular. Então, o que isso quer dizer? Frêmito corresponde à passagem de determinado fluxo. Então, nós vamos ter uma sensação tátil das vibrações que são produzidas no coração ou nos vasos. Se ele for encontrado, nem sempre o frêmito cardiovascular é encontrado. Se ele for encontrado, nós precisamos observar com bastante atenção a localização e a intensidade. Então, eu vou posicionar a minha mão aqui no ponto 1, dos dois lados, no ponto 2, lateralmente, e no ponto 3, também bilateralmente. Então, assim a gente consegue entender como está essa passagem de fluxo sanguíneo. Do mesmo jeito, a gente faz na região posterior do corpo. Então, nas costas do paciente, a gente faz a palpação do ponto 1, 2, 3 e 4 para conseguir tentar sentir esse frêmito cardiovascular. E quando identificado, ele tem que ficar bem evidente qual é o local. Toda vez que eu faço a palpação de uma determinada região, eu estou buscando identificar a intensidade daquele estímulo. Então, é importante que a gente entenda como os sentidos do enfermeiro precisam estar aguçados para que ele consiga fazer uma avaliação correta, uma avaliação minuciosa. Tudo isso que eu estou avaliando no meu paciente, ele precisa ser correlacionado à fisiologia desse sistema para que eu entenda o que isso está refletindo. Então, se eu for avaliar uma turgência de jugular, eu preciso entender o que ela reflete para mim. O que isso quer dizer? Então eu tenho uma sobrecarga naquele vaso. Eu posso ter um rompimento daquele vaso. Então eu consigo identificar a gravidade daquele sinal, daquele sintoma que eu estou identificando. Então, tudo que eu estiver avaliando, eu preciso correlacionar a parte fisiológica para entender se isso é fisiológico ou patológico, se isso corresponde à normalidade ou se isso é alguma alteração proveniente de algum sistema. Então, ainda falando da avaliação, nós precisamos utilizar a palpação em vários momentos para fazer a avaliação e é importante que a gente consiga avaliar também os batimentos ou movimentos palpáveis em todo o corpo.
Nós também fazemos a avaliação dos pulsos periféricos e é importante sempre comparar esses pulsos com o pulso apical. O pulso apical é aquele proveniente lá do ponto de impulso máximo do coração. Então, quando a gente faz essa comparação, a gente consegue entender se o meu coração está conseguindo ejetar o sangue e ele está sendo distribuído de forma igual para todo o corpo, ou se eu estou tendo alguma discrepância. Se eu estiver tendo alguma alteração, eu preciso sempre acompanhar de qual lado está sendo essa alteração, em qual região está sendo alterado. Sempre pensar que quando a gente avalia o pulso, ele indica o estado circulatório do paciente. Então, se o débito cardíaco diminuir, os pulsos periféricos vão estar mais filiformes. O débito cardíaco é o volume de sangue bombeado pelo coração naquele período de 1 minuto. No adulto, nós temos aproximadamente 5.000 ml de sangue por minuto sendo bombeados. Sempre que a gente for fazer a avaliação dessa parte circulatória, nós precisamos avaliar também a circulação periférica e se meu paciente tem presença de varizes ou edemas. Nós também fazemos a avaliação do turgor da pele, que nós já sabemos como funciona, que nós vamos fazer uma palpação dígito digital, uma palpação em pinça, para que a gente consiga evidenciar se essa pele retorna rapidamente ao seu local habitual ou não. Na avaliação da circulação periférica, nós podemos nos deparar com edemas ou varizes. Quando a gente fala em varizes, nós precisamos entender que nós temos 3 estágios e ela deve ser sempre analisada de acordo com suas características e também com a sintomatologia associada. Então, por exemplo, eu posso ter várias varicoses nível 1 ou varicosas que não vão influenciar no meu cotidiano. Isso pode ser ou não tratado de acordo com essa correlação clínica. Então, o médico, juntamente com o paciente, vão decidir qual seria o melhor tratamento nesses casos. Agora, aquelas situações em que eu tenho uma variz de estágio mais elevado, mais grave, a gente precisa observar se ela não está impedindo o refluxo sanguíneo. Então, se ela não está impedindo esse processo de retorno do sangue ao coração. Porque se estiver, ela precisa ser corrigida o quanto antes. Ainda falando dessa avaliação, nós precisamos compreender, no quadro a gente vai ver, algumas alterações que acontecem, principalmente quando a gente vai avaliar os aspectos relacionados à pele do paciente. Nós avaliamos a coloração da pele e também seu aspecto. Sempre que a gente evidencia na coloração, como uma cianose, é importante que a gente correlacione isso a uma hipóxia. Então, por algum motivo, o sangue não está conseguindo chegar até essa região periférica e a gente precisa observar isso com bastante atenção para entender o porquê que ele não está chegando até todas as partes do corpo. E nós também podemos observar, só pela inspeção, presença de edema. Quando a gente observa edema, é importante que a gente consiga classificar esse edema, porque nós temos vários graus de cacifo e esse cacifo ou fóvea, que é a avaliação que a gente faz, nós precisamos identificar o quanto grave está esse grau de edema. Então, para que a gente classifique cacifo ou fóvea, nós vamos pressionar por 5 segundos determinado local que vai ser avaliado e vamos identificar quantos milímetros essa depressão se manteve. Então, é importante que a gente consiga fazer essa avaliação principalmente em maléolos, pés, na região sacral ou na tíbia. Então, a gente consegue observar aqui, por exemplo, que o cacifo é quando eu tenho um edema
eu faço a marcação por um período de 5 minutos e quando eu retiro 5 segundos, perdão, e quando eu retiro o meu dedo, eu retiro essa compressão dígito digital, eu vou ter o afundamento dessa região. Quanto mais tempo essa região permanecer com esse afundamento, mais grave é a intensidade desse cacifo. Eu posso classificá-lo em cruzes. Essa classificação em cruzes é bastante usual e a gente classifica como 1, 2, 3 ou 4 cruzes, sendo uma cruz um cacifo considerado leve. Ele não vai aparentar uma deformação visível e esse afundamento vai desaparecer rapidamente. Ele vai ter no máximo 2 milímetros de profundidade. O cacifo duas cruzes é um cacifo já considerado moderado. Ele vai desaparecer de 10 a 15 segundos após o estímulo e ele vai ter uma profundidade de até 4 milímetros. O cacifo três cruzes já é um cacifo chamado de cacifo profundo. Ele vai demorar mais de 1 minuto para desaparecer e esse edema já vai ser visível. Aparentemente, essa região estará aumentada. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter visualmente, a gente já consegue identificar que ele está alterado. E ele vai ter até 6 milímetros de tamanho. Já o cacifo quatro cruzes é o cacifo máximo que a gente observa, que é considerado cacifo muito profundo. Ele vai demorar de 2 a 5 minutos para retomar a sua posição inicial. Então, a gente vai ver um membro visivelmente deformado e o afundamento que vai acontecer nessa região vai ter mais de 8 milímetros. Nós vemos também, por exemplo, que é fácil de ser avaliado quando a gente tem um edema muito grande. Então, por exemplo, aqui, sem fazer nenhum teste, a gente já pode entender que esse cacifo é um cacifo muito profundo, quatro cruzes, porque a gente tem a deformação, a gente não consegue ver nem a dobra entre a articulação do tornozelo. Então, a gente já observa grande falha na rede venosa periférica. Pode ser uma falha do sistema linfático, pode ser uma falha vascular, mas a gente precisa acompanhar de perto. Nós podemos ver, inclusive, uma hiperemia local e isso tem que ser acompanhado porque pode ser bastante grave. Então, essa avaliação, por exemplo, nessa região de tíbia, a gente vai pressionar durante 5 segundos para que a gente consiga identificar, então, se tem ou não edema. Não são os únicos locais que podem ser observados com edema. Nós podemos ter em todas as regiões do corpo e é fácil para ser avaliado. Então, a gente precisa acompanhar, porque ela pode ser decorrente de uma reação alérgica, de um trauma, mas essa avaliação tem que ser sempre criteriosa. Para que a gente consiga fazer essa avaliação de maneira completa, nós ainda vamos falar do pulso. Então, sempre pensar que quando eu falo em pulso, eu estou falando no impacto do sangue contra a parede arterial, que vai ser produzido pela contração ventricular, e nós vamos precisar examinar todos os pulsos do corpo. Então, a gente vai avaliar principalmente o pulso carotídeo. Nós temos o pulso temporal, que pode ser avaliado, o axilar. Nós também temos o braquial, radial. Nós fazemos a avaliação também de região femoral, poplítea, pulso tibial e também pulso pedioso. Então, são vários os locais em que a gente pode fazer essa avaliação e nós precisamos entender que a pulsação corresponde às variações da pressão sanguínea durante as contrações cardíacas e ela vai decorrer de alterações da pressão intravascular.
Nós precisamos avaliar ritmo, então esse pulso tem que ser sempre rítmico, ou seja, compassado, o batimento tem que ser sempre com o mesmo espaço de tempo entre um e outro. Nós vamos avaliar também a amplitude desse pulso, então avaliando se ele está um pulso filiforme, se ele está um pulso cheio, se está um pulso imperceptível. Então a gente tem que fazer essa avaliação de maneira minuciosa. Nós também vamos avaliar a igualdade entre um lado e outro. Então, se eu estou avaliando o pulso radial, é importante que eu avalie o pulso radial direito e esquerdo. E nós também vamos avaliar a frequência desse batimento. Então, nós sabemos que no adulto, o ideal é que a frequência seja de 60 a 100 batimentos por minuto. Se eu tiver alterações, eu preciso buscar de onde essas alterações vêm. Para que a gente consiga fazer uma avaliação correta desse sistema cardiovascular, eu preciso também fazer a ausculta cardíaca. A ausculta cardíaca, ela vai corresponder aos pontos principais, aos principais pontos de fechamento das válvulas, mas ela não corresponde aos pontos anatômicos. Nós temos alguns locais onde vão repercutir o som com mais facilidade e a gente precisa saber quais são esses locais para fazer uma avaliação minuciosa. Então, no quadro eu trouxe para que a gente consiga compreender quais são esses pontos. Então, aqui a gente pode ver o músculo cardíaco e a parede torácica. E a gente fala que nós temos o foco aórtico. O foco aórtico, como a gente pode observar nessa imagem, a gente vai colocar a campânula o diafragma do estetoscópio aqui entre o segundo espaço intercostal direito, bem à direita do externo. E a gente vai conseguir auscultar o foco aórtico. Já o foco pulmonar, nós também vamos colocar o diafragma do esteto ao lado do externo, no segundo espaço intercostal, só que ao lado esquerdo. Assim a gente consegue auscultar o foco pulmonar. O foco tricúspide é encontrado entre o quinto espaço intercostal, bem ao lado do externo, que a gente chama de paraesternal, só que à esquerda. Então, aqui a gente consegue identificar o foco tricúspide. E o último foco, que é o foco mitral, é o quinto espaço intercostal esquerda, só que na linha hemiclavicular. Então, a gente vai contar 5 espaços intercostais, mas a gente vai traçar uma linha imaginária no meio da clavícula para que a gente possa, então, identificar onde está esse foco mitral. Nós precisamos entender que, como eu disse, os focos de ausculta não correspondem às localizações anatômicas das válvulas. Então, como a gente sabe, aqui eu tenho o foco aórtico, mas a minha válvula aorta está praticamente nesse local. Nós temos aqui o foco tricúspide, mas minha válvula atrioventricular tricúspide é geralmente nessa posição. Aqui eu tenho o foco mitral, mas a minha válvula mitral é praticamente nesse local. E nós temos o foco pulmonar, mas a minha válvula pulmonar semilunar é nessa região. Então, a gente só precisa saber que os focos de ausculta não correspondem exatamente à sua localização anatômica, das válvulas. Sempre que a gente for fazer a ausculta, a gente vai ouvir o que nós chamamos de bulhas cardíacas. As bulhas cardíacas são bulhas que são o som proveniente do fechamento das válvulas. Então, as válvulas se abrem para a passagem do fluxo sanguíneo e quando elas se fecham, elas fazem barulhos. Esses barulhos que a gente vai auscultar quando a gente coloca o diafragma do estetoscópio naqueles pontos específicos em que eu acabei de mostrar. Quando a gente faz essa ausculta, a gente precisa entender
como devem ser esses sons e quais são os sons que podem vir como ligações patológicas de deformidades, de alterações. Então, a gente vai entender essas bulhas cardíacas, esses sons e como eles devem ser fisiologicamente. No quadro, a gente vai observar que essas bulhas cardíacas, elas correspondem, então, a esse período de sístole e diástole. Então, o que isso quer dizer? A bulha 1, a primeira bulha, corresponde ao fechamento das válvulas atrioventriculares. Lembra? As válvulas atrioventriculares são as válvulas mitral e tricúspide e elas vão corresponder também ao período de sístole. Então, aqui, na primeira bulha, no primeiro tempo, que é o que a gente chama de TUM, ela vai corresponder ao fechamento dessas válvulas. Então, aqui eu tenho mitral e tricúspide fechando e por isso que a gente ouve o primeiro som. Lembrando que quando a gente tem esse fechamento entre o átrio e o ventrículo, nós vamos ter aqui o traçado complexo QRS, é o ponto S que a gente chama. Já a segunda bulha, ela corresponde ao fechamento das válvulas semilunares. Lembra, as válvulas semilunares são as válvulas pulmonares e aórtica. Ela vai corresponder ao período de repolarização ventricular, ou seja, ao relaxamento, à diástole. Por isso que ela vai corresponder aqui à onda T, então vai ser a segunda bulha. Então, o TUM-Tá vai corresponder à sístole atrial e posteriormente à ventricular. Então, é isso que a gente ouve. Primeiro, o fechamento das válvulas atrioventriculares, mitral e tricúspide, e segundo, o fechamento das válvulas semilunares, pulmonar e aórtica. Daí nós temos o período de relaxamento, de diástole, e depois nós vamos ter uma nova sístole. Na nova sístole, nós vamos ter novamente bulha 1 e bulha 2. Em algumas situações, nós podemos auscultar também B3 e B4. Geralmente, isso se dá em situações patológicas. A B3 vai ser uma bulha um pouco mais, com um som um pouco mais baixo e fraco, que se caracteriza pelo impacto do sangue na parede ventricular durante o enchamento passivo, durante a diástole. E já a B4 vai ser um som suave, também baixo, ouvido só quando o paciente está em decúbito lateral esquerdo, que é provocado pelo impacto de sangue na parede ventricular durante a sístole atrial. O B1 vai coincidir sempre com o pulso carotídeo. É um som mais grave e tem uma duração maior que o B2. Ele vai ter maior intensidade no foco mitral. Lembra, lá entre o quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular, que é o foco que a gente corresponde a um foco de impulso máximo. E o B2, a segunda bulha, é onde a aórtica precede a pulmonar na inspiração. Nós vamos ter um som mais agudo e um pouco mais seco. Então, a gente vai fazer essas avaliações constantemente e a gente precisa correlacionar esses achados clínicos também com alguns sinais e sintomas que o paciente vai nos relatar. Sempre lembrando que o exame físico precisa ser realizado de uma maneira completa para que a gente consiga entender o que aquele achado corresponde ao que o paciente está se queixando. No quadro, a gente observa quais são os principais sinais e sintomas que nós precisamos avaliar. Qualquer tipo de dor torácica, presença de náuseas e vômitos pode ser correlacionada a alterações cardíacas, presença de dispneia, edemas, palpitações, presença de síncope e tonturas,
tosse e hemoptise, que é tosse com sangue, presença de nictúria, urina no período noturno, cianose de qualquer região, dor em extremidades e também parestesias. Nós precisamos correlacioná-las também e saber um pouco mais de terminologias. Só para que fique bem claro, eu trouxe algumas terminologias bastante utilizadas quando a gente faz essa avaliação do sistema cardiovascular. Por exemplo, bradicardia, quando eu tenho batimentos cardíacos abaixo do normal. Taquicardia, o contrário, batimentos acima do normal. Arritmia é quando eu tenho batimentos cardíacos descompassados, ou seja, a gente vai ter um período entre um batimento e outro diferente. Nós podemos ter também isquemia, que é uma obstrução localizada do fluxo sanguíneo. Nós podemos ter uma hipotensão, pressão arterial abaixo do normal, hipertensão acima do normal, a pressão arterial, cianose, coloração da pele azulado, anasarca, que seria o edema generalizado, então quando eu tenho edema em várias partes do corpo, e eu também posso ter a presença de parestesia, que é uma sensação de dormência ou formigamento. Então, como a gente viu a importância da avaliação, agora a gente vai colocar em prática todas essas técnicas para que a gente possa, então, aplicar isso no dia a dia de atendimento clínico. Então, a gente vai agora à prática. Um dos exames que a gente faz quando vai avaliar o sistema cardiovascular é a turgência de jugular. Então, a gente observa inicialmente como está a jugular do paciente e a gente vai elevar a cabeceira a 45 graus no mínimo, com o paciente decúbito dorsal, para que a gente consiga avaliar se vai ter essa turgência ou não. Então, a gente faz essa avaliação, mantém o paciente decúbito dorsal e sobe a cabeceira. Então, aqui a gente pode observar que a cabeceira pode subir de 45 graus a 90 e a gente vai fazer essa avaliação da turgência. Então, nesse caso, nós não temos nenhuma turgência, mas é sempre importante avaliar, porque essa é uma característica bastante importante de déficit de retorno venoso. Então, a gente vai sempre observar essa característica. Então, a gente pode fazer também o exame do ictus cordis. É importante que a gente compreenda que em algumas situações a gente vai sentir o atrito entre a parte do ventrículo esquerdo e a cavidade torácica. Então, a gente pede para o paciente elevar o braço esquerdo e a gente vai fazer a palpação entre a quarta e a quinta arco costal para que a gente consiga sentir. Então, essa palpação é um exame bem simples. A gente pede ao paciente para que levante o braço esquerdo e a gente faz essa palpação na região entre a quarta e a quinta costela e a gente pensa sempre na linha hemiclavicular. Então, essa palpação, quando a gente tem alguma situação patológica, pode ser sentida o atrito entre o ventrículo esquerdo e a cavidade torácica. Então, a gente avalia também o frêmito. Quando a gente fala desse frêmito, a gente está falando do fluxo sanguíneo na parede torácica. Então, a gente faz a avaliação tanto na região anterior como na região posterior para conseguir identificar na palpação. A gente pode fazer tanto com a palpação com a mão espalmada, como também só com a borda digital dos dedos. Então, a gente faz seguindo os pontos do frêmito, como a gente viu na nossa aula. Então, a gente vai fazer um comparativo bilateral e fazendo essa sensação. Então, a gente vai utilizar o tato para isso, sempre avaliando primeiro a parte anterior e depois a parte posterior. Então, na parte posterior, a gente também vai utilizar os 8 pontos para que a gente consiga sentir a passagem do fluxo sanguíneo.
Então, geralmente o frêmito é palpável em situações patológicas, mas em alguns pacientes a gente também consegue identificar em situações fisiológicas. Nós também precisamos fazer a ausculta torácica para que a gente consiga, então, identificar as búlias B1 e B2 e em situações patológicas também identificamos B3 e B4. Então, a gente vai utilizar os principais focos de ausculta, lembrando que esses focos não correspondem à posição anatômica dessas válvulas. Então, a gente vai localizar esses focos e fazer essa avaliação. Então, sempre utilizando o estetoscópio para nos auxiliar a fazer essa ausculta, nós vamos colocar o diafragma sobre a pele desnuda do paciente para evitar qualquer tipo de atrito que possa interferir nessa ausculta e nós fazemos a avaliação. Então, a gente começa pelo primeiro foco, então a gente vai palpar e sentir o segundo espaço intercostal e colocar o estetoscópio e pressionar quanto à pele. Do mesmo modo, nós fazemos no outro foco de ausculta. Também no quinto espaço intercostal, logo ao lado do externo. E também no foco mitral, a gente sempre traça uma linha imaginária entre a linha hemiclavicular, também no quinto espaço intercostal. É importante que a gente consiga auscultar vários batimentos para identificar também o ritmo desse ciclo cardíaco. Então, a gente vai estar avaliando se tem alguma anormalidade e essa ausculta deve ser realizada periodicamente. Nós também, nesse momento, já podemos fazer a comparação dos pulsos periféricos com o pulso apical. Então, o pulso apical, ele pode ser auscultado no ponto de impulso máximo, bem próximo ao foco mitral, e nós também fazemos a aferição em vários locais do pulso. Então, é muito usual utilizar o pulso carotídeo. Então, a gente vai utilizar 2 dedos para fazer essa avaliação. É importante que a gente faça essa avaliação bilateralmente para fazer uma análise comparativa mesmo, se os dois lados estão tendo a mesma circulação. E a gente faz também a utilização do pulso radial com bastante frequência para avaliar tanto a perfusão em região periférica, como também de membros superiores, como também de membros inferiores, utilizando ou o pulso pedial ou o pulso tibial, que é bastante usual também. Sempre lembrar de comparar o lado direito com o lado esquerdo, porque essa análise comparativa, comparando também com o pulso apical, vai nos refletir como está esse sistema cardioventilatório. Então, para a gente... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Lara. Então, pessoal, né, a gente encerrou aqui, né, a aula da professora, né, e aí eu gostaria de fazer um apanhado e também, né, dar oportunidade para vocês, se vocês quiserem, né, comentar algo da aula, né. Então, na nossa aula de hoje, o que que foi abordado, né? Só vou fazer um levantamento aí, né, do que foi abordado, do que a gente aprendeu hoje. Então, hoje a gente estudou um pouquinho da fisiologia do sistema cardiovascular, né? A gente viu que não é uma coisa, né, tão simples assim, né? A gente estudou a fisiologia do coração, como que se dá a circulação sanguínea dentro do nosso corpo, né? As válvulas que temos, né, no nosso corpo, que propicia essa troca, né?
que propicia essa circulação sanguínea, né, de forma contínua, né, fazendo com que distribua para todo o nosso corpo. E, em seguida, né, ela foi enfatizando sobre a questão dos métodos propedêuticos, né, do exame físico, dos achados de anormalidade, né, o que a gente pode, ao realizar um exame físico, observar de anormal num paciente. Né? Então, a gente estudou os métodos propedêuticos de inspeção, de palpação e de ausculta, e através desse estudo aí, a gente conseguiu identificar as anormalidades, né, facilitando assim também e contribuindo para um diagnóstico, né, para diagnosticar algumas patologias que estão relacionadas ao sistema cardiovascular, né? Então foi esse o apanhado aí da aula, né? Lembrando que a gente precisa ter um olhar minucioso, a gente precisa observar e avaliar o paciente de forma minuciosa, observando todos esses pré-requisitos que nos foi estudado hoje, né? E eu também, né, aconselho vocês a estarem reproduzindo essa última parte aí na casa de vocês, né, com um parente, porque a gente tem que ter em mente que essa é uma atividade privativa do enfermeiro. O exame físico de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, né? E aí a gente precisa seguir essa sequência. E o importante, né, o mais importante, pessoal, que através do exame físico a gente consegue avaliar uma série de anormalidades, de problemas que o paciente tem e que a gente às vezes consegue reverter esse caso, né? Principalmente essa questão, né, que foi falada, uma questão que a gente se depara às vezes até diariamente a respeito da cianose de extremidades, né? Que é o quê? As extremidades ficam roxas, né? Por que ficam roxas, né? Não estão, o sangue não está circulando naquela região. E isso aí é o quê? Uma grande complicação, porque isso pode ocasionar uma amputação, né? Como não tem circulação de sangue ali, pode ocorrer uma necrose, e a necrose, se não tiver uma reversão, ela ocorre uma amputação. Então, a gente, né, às vezes, pacientes diabéticos, a gente se depara com essa situação, né, de cianose. Então, a gente deve ter uma avaliação aí como um todo do paciente. E aí eu queria ver de vocês, né, ver com vocês se vocês queriam acrescentar alguma coisa para a aula, fazer alguma observação, ou até mesmo fazer alguma pergunta pertinente ao tema. Não, pessoal? Tá tudo bem claro para vocês? Então, pessoal, né, se vocês não, né, não ficou nenhuma dúvida, né, a gente encerra aí a nossa aula de hoje, né, sobre o sistema cardiovascular, e a gente se encontra novamente na sexta-feira, né, às 19 horas. Lembrando aí, né, quem não realizou a prova ainda, a gente tem até o dia 14 para realizar, né, não deixem para a última hora, né, arrumem um tempinho aí e façam a prova, né, com calma, né, para poder dar tudo certo. E, pessoal, uma boa noite para vocês e a gente se encontra novamente na sexta-feira.